Questão 1. Considere as seguintes afirmações e classifique em verdadeiras ou falsas. Primeiro, o módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A? Sim, isso é verdade, tá? Porque... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de uma forma que dê pra entender. Porque, vê, eu posso dizer que o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B é igual a menos 1 vezes... concorda que isso aqui é igual a B menos o A, certo? Então, veja que isso aqui é menos 1, né? Então é a mesma coisa que módulo de menos 1 vezes o módulo de B menos A. E módulo de menos 1 é 1, né? Então fica módulo de menos 1 é 1. De menos B sobre menos A. Portanto, o módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. É interessante também você verificar isso graficamente, tá? Considera dois vetores aí, dois vetores quaisquer, e você faz A menos B e B menos A. Você vai ver que o módulo é o mesmo. Beleza? Bom, segundo, se A mais B é perpendicular a A menos B, então o módulo de A é igual ao módulo de B. Vamos ver. Vamos considerar aqui dois vetores A e B. No caso, ele está falando que A mais B é perpendicular a A menos B. Então, o vetor A. Veja que se, por exemplo, A e B forem perpendiculares... Veja, se A e B forem perpendiculares, a soma deles vai dar esse vetor aqui, beleza? Nessa direção. Então, aqui eu tenho A mais B. E A menos B não vai ser... Aliás, esse A mais B não vai ser perpendicular a A menos B. Ah, pode ser... aliás, pode ser que seja. Vamos ver. A menos B. No caso... Deixa eu fazer um pouco maior aqui, tá? Fazer um desenho mais bonito. Veja, vamos considerar A e B perpendiculares. Então, aqui é a origem. Então, aqui eu tenho o vetor B e o vetor menos B. E aqui o vetor A. Quem vai mudar é o vetor B, certo? Então, vou fazer aqui o paralelogramo para indicar a resultante. Então, vê, o A mais B, ele seria para cá, né? Aqui é a resultante do vetor A mais o vetor B, certo? Bom, e a resultante de A mais menos B, né? Porque eu posso olhar isso como o vetor A mais o negativo do vetor B. Ele vai ser para cá, para o outro lado. Então, aqui eu tenho o vetor A menos o vetor B. Ou A mais menos B, tá certo? Nesse caso, ele está dizendo que é perpendicular, tá? Então, existe uma condição. Então, é possível, sim, que, no caso, eles sejam perpendiculares. Então, sabendo que eles são perpendiculares, tá?
Aí ele está dizendo que os módulos então de A e B serão iguais. Vamos ver. São perpendiculares aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Bom, essa medida é igual a essa, tá? Veja só. Essa medida é do vetor A, que é igual aqui também, beleza? Essa medida é igual a esse aqui, porque os vetores B têm mesmo módulo, então tem a mesma medida. Então, concorda que esse ângulo é igual a esse. Então, se aqui é um ângulo θ, aqui também é ângulo θ, tá certo? Então, vê, a gente sabe que aquilo tudo ali vai dar 180. Então, 90 mais 2 vezes θ é 180. Então, 2θ vale 90. θ é 45. θ é 45, então é aquele triângulo retângulo isósceles, né? Se θ é 45, não precisa de muito para eu poder dizer que o módulo de A é igual ao módulo de B, tá certo? Esse é tudo porque essas medidas aqui são iguais, tá? Então, sim, o módulo de A é igual ao módulo de B. Interessante. Terceiro, o vetor soma de dois vetores. Assim, ele não, eu comecei assumindo que A e B são perpendiculares, foi apenas uma hipótese, tá? E deu certo. Se não desse certo, eu iria ter que ajustar algum ângulo aí para poder esses dois ficarem perpendiculares, tá certo? Eu apenas dei sorte em começar a verificar eles sendo perpendiculares. Se eu começasse já com outro ângulo, tipo, assumindo que eles são assim, aí, talvez durante a conta eu conseguisse mostrar isso, tá? Talvez, em algum momento eu ia perceber que eles são perpendiculares. Enfim, continuando. O vetor soma de dois vetores é igual a diferença desses mesmos dois vetores se ambos são perpendiculares. Olha só. Vamos ver se o que eu acabei de falar seria verdade. O vetor soma de dois vetores é igual a diferença desses dois vetores se ambos são perpendiculares. Pera aí. O vetor soma de dois vetores é igual a diferença desses mesmos dois vetores. É falso porque, veja, se eles são perpendiculares, vamos pegar a segunda afirmação. Pegar o segundo caso. Se A e B, por exemplo, A e B são perpendiculares, certo? Aqui eu tenho um vetor soma e aqui eu tenho um vetor diferença. Eles são iguais? Não. Eles vão ter mesmo módulo, porém sentido e direção diferente. Mas eles só teriam o mesmo módulo, tá certo? Não é que eles seriam iguais. Então aqui, né, o segundo caso responde ao terceiro. Então não. Então aqui eu tenho um verdadeiro, falso. Quarto, o módulo de A menos B menos C pode ser igual ao módulo de A mais B mais C. Vamos lá, o módulo de A menos B menos C pode, não é que, é importante prestar atenção nas palavras. O módulo de A menos B menos C pode ser igual, pode. Ou seja, será que existe algum caso em que é verdadeiro? Sim. A gente vai ver se é sim ou não. Num caso diferente de
o módulo de A menos B é sempre igual, né? Tem que saber de bom perceber a diferença nas palavras. Esse vetor e esse aqui, módulo vetor A mais B mais C. Se pode ser igual, vamos ver. Esse aqui eu posso reescrever como A mais... Quer dizer, menos B mais C, certo? Sim, pode ser. Sabe em que condição isso acontece? Basta que B mais C seja um vetor nulo. Ó. Basta que B mais C dê um vetor nulo. Ou seja, vou chamar de O, tá? Um vetor nulo. Ou seja, por exemplo, sabe como é que isso aconteceria? Se B e C tiver mesma direção em sentido contrário, tipo assim. Por exemplo, aqui, ó. B e C. E aí, não importa onde eu coloque o vetor A, tá? Eu posso botar o vetor A aqui assim. Perceba que o módulo dessa resultante aqui vai ser A. Tá certo? Por quê? O vetor B mais C é nulo. Então, sempre que eu somar os dois, sempre que eu considerar esse sistema aqui, sempre que eu considerar esses três vetores, nos dois casos, nesses dois casos, B mais C anula. Isso é só para o vetor A, entendeu? Então, aqui no primeiro caso, aqui vai dar vetor nulo, aqui também vai dar vetor nulo. E só sobra o A, então no caso vai ficar módulo de A. Então sim, pode ser. É um caso em que isso acontece. Mas vai ser sempre? Não, não vai ser sempre. Mas pode sim acontecer, tá? Então o quarto é verdadeiro. Então, a resposta aqui, letra E, VVFV. Questão 2. Dados o módulo de A, o módulo de B e o módulo de A menos B, encontre o módulo de A mais B. Seguinte, vamos considerar aqui dois vetores quaisquer A e B, tá? Considerar aqui dois vetores quaisquer A e B. Só para a gente poder entender. Formando um ângulo qualquer θ entre eles. Um ângulo θ qualquer entre eles. Qualquer, né? Pode ser qualquer valor. Não, ou seja, um caso bem genérico. Então vamos lá. Ele fala que o módulo de A menos B é 30. Então vamos primeiro desenvolver essa diferença aí. Ó. Lembra que A menos B é A mais menos B. Então aqui eu tenho... Vou fazer até de outra cor. Vou fazer de roxo. Aqui eu tenho o vetor menos B. Beleza? Para facilitar minha vida, eu não preciso voltar tantos passos. Eu já posso deixar eles prontos, né? Tipo... dois vetores quaisquer A e B, formando aqui um ângulo θ. Pera aí, eu acho... eu acho que aqui... Sim, vamos continuar aqui, tá? Se bem que tanto faz, né? Mas... Vamos pegar aqui. Vamos
desenvolver daqui. No caso, pela regra do paralelogramo, eu tenho que esse vetor aqui, eu vou colocar aqui. E aí eu vou somar. Vou fazer assim. Então aqui eu tenho um vetor resultante. Bom, se aqui é θ, aqui é θ, certo? Agora sim, alternos internos. Eu sei, esse nome eu sei. Alternos internos. Tá? Então, 30 unidades aqui. Ou seja, ele diz aqui, aqui vale 30 unidades. Ou seja, 30 ao quadrado é igual a o módulo de A ao quadrado, que é 11 ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, 23 ao quadrado, menos 2 vezes 11 vezes B, vezes esse cosseno de θ. Tranquilo? Vamos guardar essa equação. Agora vamos olhar para A mais B. Para somar A mais B, simplesmente eu vou pegar esse vetor e vou colocar aqui. Pega essa mesma configuração, tá? E eu vou passar o B para cá para poder somar. Minha resultante é esse vetor. Aliás, vou fazer de laranja também. Beleza, então A mais B já está pronto para somar. Só falta aqui colocar o ângulo. Deixa eu ver como é que a gente pode... Como é que eu determino esse ângulo, né? Isso aqui tudo é θ. Como é que é? Agora deu um branco. Aqui é θ, beleza? Espera aí. θ, e aí eu vou pegar pela regra do paralelogramo. Eu me perdi aqui no desenho. Aqui também é θ, certo? Aqui vai ser... Ah, peraí. Aqui vai ser θ também. Ah, sim, é esse ângulo que eu quero descobrir, né? Eu tava olhando pra cá, nada a ver. Eu quero descobrir esse ângulo. No caso, aqui vai ser θ, então aqui é... Se aqui é θ, esse ângulo vai ser 180 menos θ. Pronto. Era esse ângulo que eu queria... É que eu tava olhando aqui pra baixo, né? Nada a ver. Enfim, aplicando a lei dos cossenos aí, na configuração da soma, então vou ter... Ele é o que ele quer, né? Encontre o módulo do vetor A mais B, que eu vou chamar de x. Então, x ao quadrado é igual a 11 ao quadrado mais 23 ao quadrado, né? Módulo desse mais módulo desse, menos 2 vezes 11 vezes 23 vezes cosseno de 180 menos θ. Bom, cosseno de 180 menos θ, um pouco de trigonometria agora. O cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ.
menos cosseno de θ. Então, fica menos cosseno de θ aqui, então aqui fica positivo, tá? Eu já vou ajustar aqui. E agora, somando membro a membro, esse termo vai anular, tá certo? Então, eu tenho x ao quadrado mais 30 ao quadrado igual a 2 vezes 11 ao quadrado mais 2 vezes 23 ao quadrado. Bom, agora aqui é só fazer a conta mesmo, tá? Que, ao resolver, a gente chega em x ao quadrado igual a 400. Então, o x, que é o módulo de A mais B, vale 20 unidades. Beleza? Letra C. A figura abaixo mostra um polígono regular de 2 unidades de lado. Determine o módulo do vetor resultante do sistema mostrado. Vê só, parece difícil, mas quando você conhece o que é uma soma de vetores, isso aqui se torna bem fácil, tá? Vê só, primeiro de tudo, eu vou pegar esse vetor e colocar ele aqui, tá? Então, veja que a soma desse vetor com esse vetor vai dar esse vetor aqui. Tranquilo? Então, vou chamar aqui de vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Então, aqui eu já tenho a soma de C mais A. Então, esse aqui é o vetor A mais o vetor C. O mesmo eu vou fazer com o vetor B e com o vetor D. Se eu pego esse vetor D e coloco ele aqui, ó, esse aqui é o vetor A, tá? Então, a gente desconsidera ele ali, né? Porque a gente mudou de posição. O mesmo vale para o vetor D. Vou pegar o vetor D, colocar ele aqui. Então, veja que a soma de B mais D vai dar outro vetor na mesma direção em sentido, tá? Que é aqui, ó, C mais D, certo? Então, eu posso dizer que a resultante, o vetor resultante, que eu vou chamar de R, que nada mais é do que A mais B mais C mais D, é igual a... Veja, o A mais C, ele é igual a C mais D, certo? Ó, A mais C é igual a... Aliás, D, no caso, desculpa, aqui é A mais C, beleza? E o outro é D e B, né? D e B, desculpa. Então, A mais C é igual a vetor B mais vetor D. Tranquilo? Ou seja, se eu trocar aqui, né? B mais D, que é igual a A mais C, isso vai ficar 2 vezes A mais C. Então, basta eu descobrir quanto é que vale essa medida aqui do hexágono, que eu vou descobrir seu módulo, tá certo? Que eu vou descobrir a resultante. Vamos lá, ele diz que o polígono regular mede 2U. Dois U. Bom,
posso fazer o seguinte. Calcular quanto é que vale o ângulo interno para daí poder usar um pouco de um pouco de geometria aqui para determinar. Vamos lá. Lembra que esse hexágono ele é formado por 3 triângulos equiláteros? Lembra disso? 6, no caso, 6 triângulos equiláteros, ó. Se eu traçar essas diagonais aqui, eu tenho cada região dessa é um triângulo equilátero, tá? No caso, 60 graus, 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui, tranquilo? Bom, então já que são formados por 6 triângulos equiláteros, então se aqui é 2 unidades, aqui é 2 unidades, aqui é 2 unidades, aqui também é 2 unidades. Ou seja, o vetor resultante R é igual a 2 vezes 2. Por quê? Porque, aliás, 2 vezes 4, porque o módulo de A mais C, ó, o módulo de A mais C é igual a, ó, esse vetor aqui, ó, ele é 2 mais 2, 4 unidades. Então, o vetor resultante, o módulo do vetor resultante é 2 vezes o módulo de A mais C, que é igual a 8, né? 8 unidades. Letra D. Questão 4. A partir da figura abaixo, determine o vetor x em função dos vetores A e B. O O é o centro da circunferência. Olha só, isso é uma circunferência, então a distância do centro para a circunferência é a medida do raio, tá? No caso, veja que o vetor A, ele é diâmetro da circunferência, porque passa pelo centro, e o vetor B também é diâmetro. Ou seja, isso aqui é metade do vetor, isso aqui é a sua outra metade, tranquilo? O mesmo vale para o vetor B. Por que eu disse isso? Porque perceba que aqui eu tenho o vetor, metade do vetor A, e aqui eu tenho metade do vetor B. E aqui eu tenho o meu vetor x. E aí, que relação eu posso fazer aqui? Simples, tá? Veja que, por exemplo, x mais o vetor A é igual ao vetor B, né? O x e o A, e esse vetor, que é metade do A, já estão enfileirados, né? E veja que isso aqui vai ser a resultante dos dois. Ou seja, vetor x mais metade do vetor A é igual a metade ali do vetor B. Que, ajustando, eu tenho que o vetor x é igual ao vetor B menos o vetor A dividido por 2. Letra E. B menos A sobre 2. Questão 5. Vamos lá para a última. No gráfico abaixo se mostra o hexágono regular de lado A. Encontre o módulo da resultante dos vetores mostrados. Veja, pela configuração aqui, eu posso dizer que deixa eu ver aqui, ó. Eu posso pegar esse vetor A e botar ele aqui, porque daí eu vou ter que esse vetor aqui, ó, agora ó, o A e o B já vão estar enfileirados, ó, esquece ele aqui, beleza? Agora eu tenho que o vetor A e o vetor B já estão enfileirados. Ou seja, esse vetor aqui, ele é o vetor A mais B, tá? E seu módulo vale A, porque cada lado aqui do hexágono regular vale A. Então, o módulo de A mais B aqui é A. O mesmo vale para C e D. Veja que C e D, eles também já estão enfileirados, ó.
Um vetor para cá, outro para cá. Então, esse vetor que eu fiz aqui é a resultante de B mais C. De C mais D, desculpa. Bom, então veja aqui o módulo de A mais B é igual ao módulo de C mais D, tá? E, no caso, aqui eu tenho A mais B, eu tenho C mais D, eles estão na mesma geração e mesmo sentido. Então, o vetor A, o módulo do vetor A mais B mais C mais D, que é tudo, né? No caso, a resultante de tudo isso, eu vou somar esse vetor, que é A mais B, e esse C mais D, mesma direção, mesmo sentido, soma os módulos, tá? Então, é A mais A, 2A, letra B.